Ainda nesse mesmo espírito e ainda em pé, pega a tua Bíblia aí mais uma vez. Ageu, capítulo 2. Você foi renovado? Diga amém. Amém. Graças a Deus. Ageu 2. Normalmente eu leio poucos versículos, mas hoje eu quero ler do versículo 1 ao versículo 9, para a gente entender aí primeiro o que estava acontecendo. Na minha Bíblia, o título do capítulo 2 de Ageu é A Glória do Segundo Templo. É um livro bem pequenininho, de apenas 2 capítulos. Por isso às vezes é um pouquinho difícil de achar. Ageu 2, verso 1, diz assim: No 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é esta como nada em vossos olhos comparada com aquela? Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra que concertei convosco quando saíste do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais. Versículo 6 de Ageu 2: Porque assim diz o Senhor dos exércitos: Ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, disse o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Amém. Amém. Oremos ao Senhor. Pai, nós queremos te agradecer pelo que já recebemos de ti, pelo que entregamos também, Senhor, desde o início deste culto, pela glória, pelo louvor, pela adoração, mas agora nós queremos mais uma vez ouvir a tua palavra, ouvir a tua voz, que desde já, Senhor, se ainda há algum impedimento na nossa vida neste lugar, nós repreendemos e declaramos que, mais uma vez, queremos ser mais do que ouvintes da tua palavra, queremos ser recebedores e praticantes também dessa palavra revelada a nós, Senhor. Pai, fala com cada um de nós individualmente. Estamos aqui reunidos como igreja, como rebanho, mas o nosso desejo é que o Senhor fale conosco como ovelhas, como indivíduos, como amados teus, como filhos amados do Senhor, e sabemos que isso sempre acontece, porque a tua palavra nunca volta vazia. Fala conosco, Deus, em teu nome que oramos e já te agradecemos por essa palavra revelada a nós mais uma vez, no nome de Jesus. Amém. Ageu 2, versículo 1 ao 9 foi o texto que nós lemos aí. Toda atenção à palavra do Senhor a partir de agora. E antes da gente entender em que essa palavra nos alcança no dia de hoje, em que na prática nós podemos usá-la nesse dia chamado hoje, vamos entender o que estava acontecendo aqui em Ageu, né? Você vê aqui o povo de Deus reconstruindo o templo durante o cativeiro babilônico, durante aí a época do rei Dario. E nessa época conta a história que 50 mil judeus voltaram para Jerusalém. O povo de Israel, por permissão de Deus, fica 70 anos ali preso na Babilônia, por permissão de Deus, repito. E aí, passado esse tempo, 50 mil judeus voltam para sua cidade natal, para Jerusalém. Só que diz a Bíblia que quando eles chegaram lá, não existia absolutamente mais nada. Porque afinal, quando o povo da Babilônia chega e toma o povo de Israel, o povo de Jerusalém como escravo, eles também levam tudo que tinha ali. Eles levam ali os pertences, eles destroem as casas dos judeus, por maldade mesmo, né? E aí quando eles chegam, quando o povo de Deus chega lá, na sua cidade natal não existe mais nada. O povo estava completamente pobre, não havia mais recursos. E a Bíblia diz que o primeiro templo, que foi construído lá pelo rei Salomão,
que era um templo glorioso, já não existia mais. Era um templo cheio de glória, um templo cheio de majestade, cheio de riqueza. Na construção do primeiro templo, diz a Bíblia Sagrada do Antigo Testamento, vinham pessoas de todas as nações trazendo materiais para a construção. Em 1 Reis 5, por exemplo, diz que o rei Irão trouxe madeira, cedro e ouro. Você vê ali, também por permissão de Deus, muitos povos ali se ajuntando para construir um templo glorioso, o templo chamado Templo de Salomão. Outros vieram ali trazendo homens para ensinar o povo de Israel a trabalhar no templo do Senhor. Na construção do primeiro templo foi tudo muito bem organizado, inclusive com os melhores trabalhadores da época. Só que agora a realidade era bem outra. Agora já não havia mais templo, havia apenas destroços ali de um templo que era chamado Templo de Salomão. Agora, em Ageu 2, sabe quem eram os que iriam reconstruir o templo? Haviam dois grupos para reconstruir o templo de Deus em Jerusalém. Para reconstruir a casa de Deus, tinham aqueles que nem o inimigo quis, né? Aqueles que voltaram ali, porque não, olha, vocês podem voltar para só porque vocês não servem para mais nada. Pode voltar para Jerusalém porque a gente não quer, a gente já usufruiu tudo do que vocês podiam nos dar até hoje, então pode voltar aí para a casa de vocês. E aí você imagina, para o inimigo não querer mais essa gente, que tipo de gente era, né? Provavelmente os mais fracos entre os fracos. Esse era o primeiro grupo. E o outro grupo era aqueles que voltaram com nada de recurso nas mãos. Voltaram ali completamente duros, sem casa, sem dinheiro, sem nada. Este era o exército que iria reconstruir o templo de Jerusalém. E havia ainda alguns ali que moravam ao redor de Jerusalém, que haviam conhecido o primeiro templo e que agora começaram a chorar e se lamentar. Foi mais ou menos assim. Enquanto os outros limpavam a área, né, trabalhavam, tiravam os destroços para começar a trabalhar, para edificar alguma coisa, aqueles que começaram a chorar diziam que nunca isso iria acontecer. Os fracos tentavam tirar os destroços e reerguer alguma coisa. Do outro lado havia aqueles que só choravam, que diziam, puxa, como era bom aquele tempo. Como era bom, você lembra como era o templo de Salomão? Nossa, que glória, hein? Como era lindo, como era maravilhoso, como havia muito ouro e muita prata, como era maravilhoso aquele templo e aquele tempo também. E tem mais, se chegassem, seria para daqui a 100 ou 200 anos no mínimo, se eles chegassem a construir um algo bom ali, né, com aquele povo dito fraco. Aquelas pessoas estavam desanimando o povo com o seu choro, estavam desanimando o povo com o seu lamento, com o seu saudosismo, né? Aquela história, puxa, tempo bom era aquele tempo. Tempo bom foi 1980, puxa, como eu ganhei dinheiro naquela época. E aí os saudosistas se lembram daquele tempo, e aí com carências emocionais, eles começam a sensibilizar aquele povo para que eles se sentissem impotentes, falidos, incapazes, pobres. E eles tinham realmente conhecido o primeiro templo de Salomão. Mas o Senhor fala aqui em Ageu 2:3 o seguinte: olha, quem há entre vós que tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória, e como a vedes agora, não é esta como nada em vossos olhos comparada com aquela? Parece que Deus começa a concordar com o povo. Ele diz, olha, quem viu a glória dessa primeira casa, o templo vocês viram, mas e a minha glória? Diz o Senhor para esse povo. Deus está dizendo mais ou menos o seguinte: olha, olhos carnais vocês têm, e para ver os destroços não precisa nada mais além do que ter olhos. Isso vocês têm. Olha, parabéns. Mas falta uma coisa para vocês: visão espiritual. Deus vem para o povo e diz assim: olha, cadê a visão espiritual de vocês? Vocês querem restauração, reconstrução, vocês querem novidade de vida? Ok, eu tenho isso. Mas só se enxerga isso hoje pelos olhos da fé, diz Deus ao povo. Simples assim. Mas como é que estava aquele povo? Colossenses 1, verso 13 e 14, diz que nós fomos resgatados do império das trevas.
Como nós estávamos quando fomos resgatados, como essas pessoas que voltaram do cativeiro. A exemplo dessas pessoas, houve um tempo na nossa vida que nós estávamos assim também. Não dá nem para apontar o dedo, não dá nem para condenar. Porque se em Colossenses diz que nós fomos resgatados do império das trevas, em algum momento da nossa caminhada nós estávamos assim também, em um cativeiro. Se não em um cativeiro humanamente falando, em um cativeiro espiritual com certeza nós passamos. Eles voltaram quebrados, destruídos, arruinados, exatamente como o templo estava, exatamente como a gente chega também na casa do Senhor. A gente chega no templo de Deus, na casa do Senhor, muitas vezes assim também, né? Como é que nós chegamos aqui talvez pela primeira vez? Assim, quebrados de algum jeito, cada um machucado de uma forma, cada um aqui chegou ferido de alguma maneira, cada um chegou aqui de alguma forma perdido, às vezes até irrecuperável aos olhos do mundo, ao ponto de alguns olharem para o nosso rosto e ficarem, exemplo do que aconteceu aqui em Ageu 2, ficarem chorando, né? Dizendo, puxa, coitadinho dessa pessoa, hein? Olha só, puxa, podia ter se dado tão bem, mas olha como é que está agora. Coitado, não tem mais jeito. E pior, quando sabem que agora nós somos cristãos, não sei se aconteceu isso com você. Se não aconteceu com você, aconteceu com alguém que você conhece na casa de Deus. É assim, quando sabem que agora nós somos cristãos e que nós decidimos crer em Deus, aí é que mesmo as pessoas parece que ficam apavoradas, né? Alguns até dizem, peraí, não, já está ruim, já não está bom a situação, você já não está legal, agora vem me falar que virou crente? Tá de brincadeira, né? Você falou que tinha parado de beber, mas acho que você continua bebendo. Porque para virar crente não pode estar batendo muito bem das ideias. Se não dizem, pensam, né? Mas você já percebeu que ninguém fala, poxa, você está ruim e ainda vai virar budista ainda? Ninguém fala. Ninguém diz, olha, não, pô, você já está ruim e ainda vai matar a galinha preta? Ninguém fala. Mas na verdade nós não podemos esperar ética do mundo. Nós não podemos esperar que o mundo tenha olhos espirituais abertos para entender que o Senhor, quando nós chegamos na presença dEle, quando Ele nos resgata das trevas e nos traz para a sua maravilhosa luz, Ele começa uma obra de restauração e reforma na nossa vida. Não dá para esperar que as pessoas aí fora enxerguem isso, mas a gente tem que enxergar. Amém. Está entendendo? Diga amém. Amém. Diga assim para o teu irmão, o Senhor começou uma reforma na sua vida, irmão. Ele começou uma reconstrução na sua vida. Pode até demorar, porque às vezes reforma é assim. Mas no final de tudo, Ele vai completar a obra que Ele tem na sua vida. No nome de Jesus. Amém ou não? E tem mais, quando nós falamos que Deus vai reconstruir o nosso lar, não, Deus vai reconstruir o casamento, Deus vai reconstruir a minha família, vai reconstruir o meu lar, as pessoas falam, coitado, surtou. Vem com essas ideias aí agora, olha que judiação. Já estava ruim, agora só quer saber de igreja. E ainda acha que Deus vai restaurar alguma coisa na vida dela. Coitado. Ou então você fala, não, o Senhor vai me dar a vitória. Não, eu não sei quanto tempo vai demorar. Eu tenho um sonho de ter a minha casa própria, então o Senhor vai realizar. E as pessoas pensam, não acredito. Antes era alcoólatra, antes era adúltero, se prostituía, ficava com meio mundo nas baladas. Agora fica aí com essa Bíblia debaixo do braço aí, indo domingo, indo durante a semana na igreja, dia e noite sem parar, falando de Deus, falando de Bíblia, falando que Deus vai mudar a sorte dele. Coitado, nasceu para ser atrapalhado. Não casou até agora está falando que vai casar.
Se enfiou dentro da igreja e acha que vai casar assim, enfiado dentro da igreja. Repito, tem gente que não tem coragem de falar, mas irmão, tem gente pensando isso aí, né? Se enfiou dentro da igreja, agora acha que vai casar como? Não, vai. Porque, já disse aqui, repito, é na igreja sim, e não no posto de gasolina que a gente vai encontrar gente decente para casar. Amém ou não? Amém. E ainda às vezes surge um tipo de comentário assim, tá vendo só? Acredita em Deus e olha só o que aconteceu agora. Né? Porque às vezes acontece, às vezes a gente vive alguma adversidade, alguma aflição, alguma porta fechada, alguma enfermidade. Aí sempre tem uma nuvem de testemunhas, como diz a palavra do Senhor, para ficar ao redor dizendo, ai, tá vendo? Olha só, fala que acredita em Deus, mas olha o que está acontecendo agora com a vida dele aí. É tanto Deus para cima, Deus para baixo, no nome de Jesus, no sangue de Jesus, está amarrado, está desamarrado, e olha aí como é que está a vida dele agora. Pois é, mas o que o mundo não sabe é que o nosso Deus é chamado Deus do impossível. O nosso Deus é chamado Deus de milagres, Senhor dos exércitos, e basta, irmão, um momento, basta apenas uma ordem do Senhor para do nada brotar tudo na nossa vida para a honra e glória do nome de Jesus. Basta apenas uma palavra, uma ordem do Senhor para do nada uma poderosa reconstrução acontecer na nossa vida também. O mundo não enxergar isso, irmão, vai continuar acontecendo, mas a gente tem que enxergar isso. Mas na verdade, Deus estava perguntando o seguinte para esse povo aqui em Ageu 2. Olha, no decorrer, da conversa, entre as linhas, Deus está dizendo, olha, por acaso vocês conheceram Adão e Eva? Vocês conheceram lá, vocês estavam lá no Jardim do Éden? No tempo da criação? Quem aqui conheceu Adão e Eva para saber que glória que eu tinha, com que glória eu tinha criado, para saber a soberania que eu lhes dei para que eles reinassem e dominassem na terra? Alguém estava lá? Deus começa a chamar a atenção do povo. Alguém aqui viu como eu falava com eles face a face e como eu lhes dei o poder para abençoar? Quem aqui em Jerusalém conheceu o homem na sua primeira glória para que falassem isso que vocês estão falando, para que possam saber o que eu sou capaz de fazer? Não fui eu que trouxe Adão e Eva do pó? Daquela lama, eu não fiz um ser tão complexo, perfeito e maravilhoso que até hoje a ciência, com todo o seu desenvolvimento, não conseguiu entendê-lo ao todo? Vem Deus e diz, olha, como diz ele em Isaías, também, olha, vocês são cacos, gente. O que vocês querem saber da obra do oleiro? A criatura questionando o Criador. Pode parar. Então, se vocês não estavam lá, se vocês não viram a maneira maravilhosa como eu criei o homem, então como é que alguém de vocês pode falar aí que eu não posso mudar? Como é que vocês têm a coragem de dizer que eu não posso reconstruir, que eu não posso resgatar, que eu não posso libertar, que eu não posso dar uma nova dignidade ao povo, que eu não posso dar alegria, preparar um casamento feliz? Alguém por acaso me viu formando o homem da lama? Viu de onde saiu o homem e a mulher para que possa falar que eu não faço? Irmão, Deus pode, Deus é e Deus faz. Amém. Diga para o teu irmão, creia hoje, irmão. E não se esqueça que o nosso Deus pode, o nosso Deus é e o nosso Deus faz. Para Ele não há impossíveis. Amém? Amém. Quantos nem imaginaram no seu passado que hoje estariam dentro de uma igreja? Quantos no passado não diziam, olhavam para uma pessoa com uma Bíblia, um crente, ou alguém da família se convertia, um amigo, tonto. Deus me livre, ainda coloca Deus no meio. Deus me livre de servir a Deus. Não sabe nem o que está falando, Quantos nem imaginaram que hoje estariam numa igreja? Pois é, o mesmo Deus que te trouxe até aqui é aquele capaz de terminar a boa obra na nossa vida.
Ele é capaz e poderoso para fazer uma obra de milagres na vida daquele que crê. Sabe por quê? Simples, porque um grande milagre já aconteceu. O milagre de você estar aqui. Amém. Esse já é um grande milagre. Esse é o milagre daqueles que tem gente que até hoje não acredita, né? Não, você numa igreja domingo à noite, não é possível, você não tem mais o que fazer, né? Vai sair de casa para ir na igreja, para ficar sentado lá, ouvindo as coisas, cantando. Ainda vai dar dinheiro pro pastor, né? Depois de trabalhar a semana inteira, tonto, né? Foi viajar ontem, bate e volta em Guarulhos, vem e volta e ainda vem na igreja no domingo. Parou. Não acredito. Irmão, Deus está construindo algo novo dentro de nós. E eu não sei se você já teve a oportunidade de acompanhar uma reforma. Sabe que reforma em casa? Uma benção, né? Pode até tomar água. Reforma em casa, reforma no trabalho, né? Irmão, reforma é alguma coisa assim para deixar qualquer um desanimado. Você ora, Senhor, me dá ânimo. Aí Deus, tá uma reforma aí para você, para testar. Senhor, me dá paciência. Tá uma reforminha aí. Vai reformar o quartinho lá do fundo, né? Aí você começa a fazer uma reforma, grande ou pequena, em casa. Você chega lá, encanador, não veio. Senhor, me dá graça. No outro dia, o eletricista ficou doente. Na semana seguinte, o material aumentou. Você calculou que ia gastar 10, já gastou 15, está na metade. Na metade da obra ainda, né? Reformar é assim, é aquela pessoa pediu paciência, Deus dá uma reforma para ela. Só que tem uma coisa, não sei se você já prestou atenção nisso. Você vai reformar, você vai fazer um casarão, você vai aumentar a casa, vai fazer aquele puxadinho, né? Famoso. Você vai fazer aquele jaquê, né? As irmãs têm muito daquele jaquê. Não, já que vai aumentar aqui, vamos aumentar ali também? Já que a gente vai mexer no quarto, vamos dar uma melhoradinha no banheiro também? Já que, né? E aí assim, você vai fazer um casarão, vai transformar 3 cômodos num sobrado, ok, graças a Deus. Só que aí você chega pro pedreiro e diz assim, seguinte, vou reformar tudo aqui, hein? Só que deixa um cantinho para mim. Deixa um cantinho para vir aqui, para pelo menos quando eu chegar do trabalho dormir, né? Depois que você reformar lá pro fundo, aí você vem para frente, aí a gente vai dormir no fundo, né? Não é assim que funciona, né? Tem que deixar sempre um cômodo pelo menos, né? Pra gente dormir, pra gente descansar quando chega à tarde ou à noite. Porque não pode destruir tudo de uma vez, né? Então tem que ir reformando sem pôr tudo por terra. Não pode chegar e dinamitar, né? Você tem que ir reformando aos poucos, conservando alguma coisa do velho, indo com o novo até que o novo fique completamente por cima do que era velho. E aí, por conta dessa estratégia, que é normal, acontece na família e na casa de qualquer um. Por causa dessa estratégia, vai ter hora que a eletricidade vai pifar, né? Ele vai lá fazer uma ligação nova lá no fundo, vai pifar aqui na frente. Não está funcionando, o ventilador parou lá. A TV não quer ligar. Porque ele fez uma ligação nova no fundo, lá na frente já deu culto na casa inteira, porque está tudo velho do outro lado, né? E forma uma coisa maravilhosa. E quer saber, irmão, que na nossa vida também é assim? Quando o Senhor nos traz das trevas, como diz Colossenses, e nos traz para a sua maravilhosa luz, e Ele começa uma reforma na nossa vida, também não é diferente disso. Deus está fazendo uma reforma na sua vida, uma reforma na sua casa espiritual. E nós somos casa do Espírito de Deus. Nós somos templo, nós somos morada do Espírito Santo. E a reforma de Deus é assim. Na maioria das vezes, irmão, é aos poucos. Na maioria das vezes, o Senhor vem cômodo por cômodo.
Às vezes, dá vontade de desistir. Às vezes dá vontade de deixar tudo quebrado mesmo. Às vezes tem hora que dá vontade de chutar o balde. Só que aí vem o pedreiro, o Espírito Santo Consolador, e diz: aquietai-vos. Eu sei o que eu estou fazendo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Espera mais um pouquinho, no final vai dar tudo certo. Vem um Consolador e traz a paz que a gente precisa nesse tempo de reforma, nesse tempo de confusão, às vezes, que acontece na nossa vida, porque é assim, essa é a reforma de Deus na nossa casa espiritual. Você sabe o que diz 1 Pedro 2,5? Diz assim: vós também, quais pedras vivas, sois edificados, como casa espiritual. Para quê casa espiritual? Para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Irmão, é isso que Deus está fazendo na nossa vida. Deus está transformando a nossa casa em uma casa que era velha, uma casa de um velho homem, de uma velha mulher, em uma nova casa espiritual. Irmão, Deus está edificando dentro de você uma pessoa completamente nova. Deus está construindo dentro de nós uma pessoa completamente diferente, para que nós possamos ser sacerdotes, sacerdócio real. 1 Pedro 2,5 nos chama de sacerdócio real. Por que sacerdote? Porque sacerdote fala com Deus. Sacerdote tem entrada livre com Deus. É a pessoa que tem comunhão com Deus e oferece sacrifícios espirituais ao Senhor. Você está sendo reformado para que a comunhão sua com o Senhor seja cada dia melhor. Amém. Simples assim, irmão. Sacerdócio real tem fé. E é isso que Deus trabalha na sua casa espiritual. Não é difícil, por exemplo, você entregar o teu dízimo no altar do Senhor. O difícil é você ter fé para dar, ter alegria no entregar. Porque dar, irmão, não é difícil. Você pode ir no banco, sacar ou separar o dinheiro que você recebeu e colocar dentro do envelope e trazer na frente. Irmão, isso não é difícil. O difícil é você ter fé. O difícil é você ter alegria nesse ato espiritual. Nós temos que ter motivação para dar. Isso tem que estar no nosso espírito, porque senão não tem atitude. Não é difícil ajudar alguém, o difícil é sair do nosso lugar, sair da nossa acomodação, ir até a pessoa que precisa de ajuda e ajudar. Difícil é se mobilizar para acontecer isso. Alguma coisa tem que se mover dentro de você para que você abra a mão do seu conforto e ir até a pessoa que precisa de algo e dividir com ela e saciar a sua necessidade também. E eu estou falando de coisas materiais. Não é difícil sentar no telefone e chorar as pitangas por irmão, por parente, por vizinho, por colega, por amigo. Não é difícil sentar no telefone e falar: a exemplo dos chorões, né, de Ageu 2. Estava tão bom, agora não está mais. Olha só o que está acontecendo na minha vida. Está acontecendo assim, assado e assado. Irmão, isso não é difícil. Difícil é ter coragem para acreditar em Deus e acreditar que esse Deus, mesmo no tempo mais difícil da nossa vida, irá nos dar a vitória no nome de Jesus. Amém. Porque ligar e falar com alguém, e murmurar e reclamar, irmão, isso não é difícil. Difícil é você ter no seu espírito a força. Essa parte é o difícil, porque o realizar mesmo não é tão complicado, não é difícil. Muitas vezes você tem sucesso na sua vida profissional, mas difícil é acreditar que você vai ter que sair de casa disposto a não se abater. Fernando Designer, designer gráfico. Fone 14 9127 6596 ou 9848 6597. Ateliê do Salgado, sua festa mais saborosa. Temos pão de queijo. Faça seu pedido pelo fone 14 3324 6713, 9626 3080 ou 9766 3505.
Alligator, sinalização e segurança, indústria e comércio limitada. Placas e EPIs, rodoviário, urbano e industrial. Fone 14 3335 1600. Colégio Super Ensino, educação com qualidade. Praça Melo Peixoto, 159, no centro de Ourinhos. Fone 14 3322 2242. Newsat Magazine, parabólicas digitais livres. Vendas, instalação e assistência técnica. Telefone 14 3322 6033 3026 4213. Rua Duque de Caxias, 264, em Ourinhos. Aceitamos cartões Visa e Mastercard. Todos Nacional Comunicação Visual. Todos fachadas luminosos. Em Ourinhos, 14 3026 3239 ou 9184 1070 ou ainda 8154 2420. Atendendo Ourinhos e região. Real Car Comércio de Veículos, usados e seminovos. Compra, venda de automóveis. Fones 14 3026 2997 ou 9675 8806. Rua Antônio Prado, 512, Centro de Ourinhos. Fênix, distribuidora de lácteos e frios em geral. Rua Ângelo Martins, 354, Vila Boa Esperança. Fone 3322-6558 em Ourinhos. WEC Pneus e Borracharia. Moto e carro. Disque Socorro 14 3325 4456 ou 9684 0110. Rua José Vendramini, 305, Vila Boa Esperança, em Ourinhos. Tato Móveis Planejados. Fabricação de móveis comercial e residencial. Fone 14 3026 5988 ou 9811 1688. Magazine do Bebê. Avenida Jacinto Sá, 830. Fone 3326 1151. Em Ourinhos. Se num dia eu semeio, é para colher no outro. E às vezes a gente é tão imediatista que a gente não tem paciência para esperar o frutificar da nossa semente. E às vezes a gente age dessa maneira em todas as áreas. A gente, comecei a orar, mas eu já estou orando uma semana e não salvou. Já estou orando uma semana e não restaurou, e não renovou, e não curou, e não abriu a porta, e não prosperou, e não fez, e não aconteceu. A gente é imediatista, esse é o nosso problema. A gente não tem paciência para que esperar a semente semear na nossa vida, para daqui a pouquinho a gente colher. Mas é difícil, irmão, às vezes é difícil mesmo. Mas quer saber? Isso você está fazendo agora. Você veio à casa do Senhor porque você tem fé no seu coração. E a minha Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor. Você está ouvindo a palavra do Senhor e a fé está sendo alicerçada no seu coração. O Espírito Santo está reconstruindo a sua vida, reconstruindo a sua fé. Irmão, repito de novo, daqui a pouquinho tudo vai dar certo. Amém. Mas a gente tem que ter a paciência no plantar e no colher, porque nós somos sacerdócio real e o Senhor está nos acrescentando o que a gente precisa hoje, mas é preciso ter fé. Diga para o teu irmão, tenha fé, irmão. Diga assim para ele, a partir de hoje, creia que o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que você tem pedido ou pensado. Mas tenha fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Seja cheio de fé, no nome de Jesus. Deus está edificando a nossa vida, Deus está construindo essa nova pessoa dentro de nós. Pessoa que vai ficar livre dessa dificuldade, porque você vai conseguir, através do Espírito Santo de Deus, sacrificar a sua carne. Sabe por quê, irmão? Porque a nossa carne é assim mesmo. A nossa carne é cheia de medos, a nossa carne é cheia de insegurança, a nossa carne vive preocupada com a aparência, a nossa carne vive preocupada com os comentários dos outros.
A gente vive apoiado, de repente, na nossa sabedoria ou no nosso conhecimento e pouco preocupado com a nossa comunhão com Deus. É a nossa carne querendo todo dia se manifestar. Agora, irmão, pare de se preocupar exageradamente com as coisas dessa terra. Pare de achar que não vai dar tempo de fazer o que você precisa fazer. Pare de se preocupar com o calendário. Como eu disse na semana passada, tem gente já surtando, né? Meu Deus, já está chegando o final do ano. E não aconteceu, e não realizou, e Deus não fez. Irmão, não se preocupe com o calendário. O teu Deus é Senhor do tempo. E se você crê, a partir de hoje, Deus vai falar: pare sol, pare lua. E a lua e o sol vão parar e o seu dia vai ser abençoado. E você vai dar conta de tudo através da autoridade do Espírito Santo de Deus que está sobre a sua vida. Amém. Glória a Deus. Se você entender essa palavra, o poder do Espírito Santo vai ser tão real em você, que você, em comunhão com o Senhor, ao invés de se sentir cercado pelo inimigo, a partir de hoje, você que vai cercar o inimigo no nome de Jesus. Mas isso está na Bíblia, pastor? Tá, irmão. A gente vive preocupado com o inimigo, tá ao nosso derredor sim, bramando como leão, não estou dizendo o contrário, mas irmão, a gente pode inverter esse quadro sim. Ao invés do inimigo nos cercar, nós é que podemos cercar o inimigo a partir de hoje. Não é o inimigo que vai te cercar, você é quem cerca ele, você é quem vai falar: olha, luta, é o seguinte, você vai ficar só até aqui, você vai agir só até aqui, tá escutando? Você vai ficar congeladinha aqui a partir de hoje, porque você não vai se alastrar para lugar nenhum, é só até aqui no nome de Jesus. Aí você vai fazer o seguinte: você vai para sua casa, você vai deitar, como diz o salmista Davi nos Salmos 3 e 4, você vai deitar e vai descansar plenamente no Senhor. Mas e amanhã, pastor? Amanhã você vai fazer o seguinte: no outro dia, você vai dar outra rodada nela e vai dizer: tá aí, né? Tá aí, né, luta? Pode continuar aí. Pode ficar aí, porque daqui a pouquinho eu vou cuidar de você. Melhor, daqui a pouquinho, meu Deus, porque as minhas batalhas estão nas mãos do Senhor, daqui a pouquinho Ele vai cuidar de você. Mas é uma baita muralha, é uma baita batalha, é aquela luta enorme, é aquela causa impossível, que só Deus pode cuidar. Pois é, irmão, às vezes, de vez em quando acontece. De vez em quando a gente vive momentos assim na nossa vida. Mas espera aí. Como é que as pessoas dizem: mas como é que você dorme com uma situação desse jeito? Olha, se fosse eu já estava surtado. Se fosse eu já estava tomando remédio de tarja preta. E aí você vai dizer: não, eu durmo. Sabe por quê? Porque daqui a pouquinho aquele que vem virá. Aquele que vem virá e não tardará, e as muralhas vão cair no nome de Jesus. Você vai se fortalecer no Senhor. Cada vez que você rodear a muralha, você vai ficar mais forte. Sabe a exemplo do que aconteceu em Jericó? Não foram as muralhas de Jericó que cercaram o povo, mas foi o povo de Deus que cercou as muralhas de Jericó. E a partir de hoje, irmão, você vai enxergar a promessa, porque isso não tem mais poder sobre a sua vida. Quem tem poder sobre isso é o Deus que age através de você. Quem rodeia sou eu, quem marca o espaço sou eu. E essa muralha vai cair por terra no nome de Jesus. Glória a Deus. Enquanto você rodeia, você está treinando espiritualmente, porque você vai dar 7 voltas e na 7ª volta você vai gritar e a muralha vai cair. Sabe por quê? Porque Deus está construindo essa pessoa muito forte em você no nome de Jesus. Jovens, sois fortes e já venceste o maligno. Glória a Deus, porque essa muralha está no ponto de cair. Diga isso para o teu irmão. Pode glorificar o nome do Senhor, irmão. Porque a muralha de Jericó está no pontinho de cair. Só faltava você rodear ela. Agora não faltava mais nada. Você se posicionou como servo de Deus. E essa muralha vai cair. Fala assim para ele: Deus já te reformou de tal forma que aquilo que te tirava o sono, a sua alegria, a paz, aquilo que te deixava mal-humorado, que te fazia se sentir menor, agora não tem mais poder nenhum sobre você, porque está rodeado, está vencido, e só há um caminho para você, o caminho santo de Deus. É esse o caminho que o Senhor tem para você. O inimigo está debaixo dos seus pés. Por isso a muralha já caiu. No nome de Jesus. Glória a Deus.
Isaías 35:8 diz: e ali haverá uma estrada, ali haverá um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para os remidos do Senhor Jesus. Esse é o caminho santo que o Senhor tem preparado para nós. Deus está reconstruindo, Deus está construindo, edificando alguém forte em nós. Cada vez que você vem e ouve a palavra, você se edifica. Então você se acrescenta. E aí o Espírito Santo tem lugar para manifestar os seus dons na sua vida. É aí que entra algo especial na vida do cristão. Os dons espirituais. Primeiro Deus reforma. Para quê? Para depois entregar dons para a sua vida. E os dons de Deus, irmãos, são para você. Ainda que você esteja passando por uma situação de injustiça, a justiça dos homens é mais ou menos assim, irmão. A justiça dos homens, quando ela chega, às vezes a pessoa até já morreu, né? Às vezes a pessoa entra com um pedido de aposentadoria no INSS, aí demora tanto, né, que a pessoa até morre antes de sair, por conta da justiça dos homens que é tão demorada. A pessoa entra com um processo na justiça depois de 10, 15, 20 anos, que a justiça às vezes é feita até pela metade. Aí só dá tempo para colocar uma placa dizendo: olha, aqui viveu, ou aqui morreu fulano de tal, está enterrada aqui uma pessoa que era tão justa, que era tão incrível, que o mundo não soube reconhecer isso. Aí muitas vezes a pessoa é reconhecida, né? Mas a pessoa mesmo já morreu. Mas quando você é do Senhor, ainda que a justiça dos homens demore, o Senhor vai te justificando dia após dia. Porque o Senhor te chamou para ser justo do Senhor nessa terra. E a justiça de Deus acontece na vida daquele que crê. Amém. O Senhor vai confirmando a aliança conosco. Ele vai abrindo portas, Ele vai te dando graça, porque você pertence a Jesus Cristo. Você não está mais nas mãos dos homens, você está nas mãos de Deus, que criou o homem. Amém. A reforma é grande, irmão. Eu não quero te enganar. Às vezes demora um pouquinho. Mas conforme a reforma acontece na nossa vida, nós vamos sendo acrescentados em dons. Onde está isso, pastor? Efésios 4, versículo 7. Diz assim: mas a cada um de nós foi dado a graça conforme a medida do dom de Cristo. Por isso foi dito: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, e esse, está falando de Jesus, deu dons aos homens. É isso que Deus faz. Jesus deixou para mim e para você algo chamado dons. Dons são capacidades espirituais de realização que só Deus seria capaz de nos dar. Diga isso para o teu irmão: dom é isso, irmão. Dons são capacidades espirituais de realização que só Deus é capaz de nos dar. Agora deixa eu te contar uma novidade que talvez você tenha esquecido. Deus te dá dons. Hoje Ele reformou a tua casa. E agora o próximo passo é te entregar dons, capacidade divina de realização. Fala assim para ele: você vai fazer coisas, você vai realizar coisas, você vai ser capaz de enfrentar, de passar por situações que só através do poder sobrenatural do Espírito de Deus você poderia passar. E você tem isso. Por isso vai nessa fé. O dom de Deus é contigo. Em nome de Jesus. Sem os dons de Deus, tem coisa que a gente não consegue passar mesmo, irmão. Às vezes a gente tenta com habilitação humana, com conhecimento humano, com capacidade própria, como diz a palavra do Senhor no Antigo Testamento, com o braço da carne. Irmão, tem coisa que não dá. Tem coisa que a gente precisa do dom de Deus para enfrentar. Então é assim, o Senhor vai te acrescentando em dons, em capacidade de realizar, em intensidade. Você recebe de repente o dom de línguas. Irmão, não é complicado. As pessoas aí fora que confundem muito e que complicam muito. Dom de línguas é o seguinte: é uma língua espiritual que é para a sua edificação. Você fala em línguas que é uma comunicação entre você e Deus. Ninguém mais entende, a não ser quem tem o dom de interpretação. Você fala com Deus em mistério. E o lindo disso é que nem o inimigo entende isso.
É uma comunicação exclusiva entre você e o Deus Todo-Poderoso. Você pode usar esse dom na tua casa, você pode usar esse dom em oração no teu momento de devocional, você pode usar mesmo que pessoas digam não, você pode usar esse dom na casa do Senhor, porque aqui você está sendo edificado pela palavra e pela presença do Senhor e pelos dons do Espírito de Deus que são derramados neste lugar. É uma língua espiritual para a nossa edificação. É como, por exemplo, vou explicar uma coisa muito simples, é como uma criança que ela está crescendo, aí ela pega um quebra-cabeça de 10 peças. E aquele quebra-cabeça com 10 peças, ela às vezes demora um pouquinho, mas depois de uns 10 minutos, ela consegue montar aquele quebra-cabeça. Só que daqui a pouquinho, aquele quebra-cabeça ficou fácil. 10 peças, puxa, ela monta em 1 minuto já está montado. Mas uma criança, como nós também, temos que nos desenvolver. Daqui a pouco, ela está montando um quebra-cabeça de 20 peças, de 50 peças. Daqui a pouquinho, tem que... pai, compra um quebra-cabeça de 1000 peças, sabe? Aquele grandão, com peça pequenininha, que parece que é tudo igual as peças. Não, compra lá que eu vou... não acredito. E monta. E monta, porque ele foi se especializando nisso. Conforme essa criança vai avançando em maturidade, crescendo em conhecimento, vai chegar um tempo que não vai ter quebra-cabeça que ela não consiga montar, porque ela está exercitando essa capacidade. E assim somos nós, irmão. Assim também você recebe o dom de línguas e o Senhor vai te acrescentar línguas espirituais que vão te edificar, vão te levar a interceder por pessoas, de repente. Vão te levar a guerrear pela sua igreja, vão te levar a derrubar muralhas. É uma coisa tremenda. Aí vem o dom de interpretação. Você já conseguiu montar esse quebra-cabeça? Aí vem um outro. Aí vem o dom de interpretação de línguas, é um outro dom. Muitas vezes você não sabe, de repente, até o que você está orando, mas você sabe que você está em guerra espiritual. Você sabe que você está intercedendo e chorando porque o seu dom está sendo desenvolvido em você. E conforme você vai sendo reconstruído pelo Senhor, você não somente recebe dons, como esses dons vão sendo aperfeiçoados em você. Aí vem um outro quebra-cabeça, um pouquinho mais difícil. Aí você recebe o dom de sabedoria. Aí você começa a buscar um caminho de paz para todas as coisas, que é a primeira coisa que o dom de sabedoria nos dá. Aí você deixa de ser precipitado, aí você deixa de ser impulsivo, aí você deixa de ter uma reação imediata nas coisas que na maioria das vezes só complica a situação. Conforme você vai buscando cada vez mais enxergar de acordo com a palavra de Deus e se colocar de acordo com a palavra do Senhor, mais o poder do Espírito Santo vai descendo sobre a sua vida. Sabe por quê? Porque a edificação espiritual é assim, é através da palavra de Deus. É essa verdade que nós precisamos viver. Quanto mais a palavra de Deus vir a minha verdade, mais espaço o Espírito Santo tem para fazer maravilhas na minha vida, para me dar dons e para me desenvolver nestes dons. E aí a tua casa vai ficar adornada, a tua casa vai sendo não só reconstruída e preparada pelo Senhor, mas aí vem o Senhor e entrega um móvel novo, aí vem o Senhor e entrega um bem espiritual novo, aí vem o Senhor e entrega a paz, a alegria, a esperança, o renovo, a restauração, e aí Ele entrega tudo aquilo que você precisa, porque agora você está preparado, agora você é uma nova casa espiritual cheia dos dons do Espírito Santo. É simples assim, irmão. Em Efésios 4:13 diz assim: até que todos... Mas quando é que acaba isso, irmão? Não acaba. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Parece complicado, mas não é. O que é conhecimento de Deus? Como assim, pastor? Como é que a gente vai chegar ao conhecimento de Deus? Por que nós temos que chegar na unidade da fé e no pleno conhecimento do Filho de Deus? Vou explicar. A verdade, irmão, é que nós conhecemos plenamente, quando nós conhecemos plenamente a Jesus Cristo, nós nos tornamos filhos. É o que diz em Gálatas. Antes de conhecer ao Senhor Jesus, nós éramos escravos. Escravos do mundo. Escravos da nossa carne. Escravos até do inimigo. Conhecemos ao Senhor, entregamos a nossa vida a Jesus Cristo. Aí nós podemos ser chamados filhos de Deus. Conhecemos a Jesus Cristo, nos tornamos filhos, aí nós sabemos o que é sentimento de filho. Sabe quando a gente se casa, e aí a gente tem o primeiro filho, aí não é difícil a gente ver a pessoa dizer assim: puxa, agora eu entendo o que é ser pai.
E além de entender o que é ser pai, além de entender o que é ser mãe, quando a gente tem um filho, a gente entende o que é ser filho. Não é assim? Normalmente cai a ficha. A gente diz assim, puxa, olha só, por isso que meu pai falou aquilo. Por isso que a minha mãe agia dessa maneira. Olha, agora que eu entendi. Parece que quando a gente é pai, quando a gente é mãe, aí a gente entende também o que é ser filho. Quando nós casamos e temos filhos, aí na maioria das vezes nós mudamos a nossa relação, até mesmo com os nossos pais, para melhor. Não é assim? A partir do momento que você vira pai ou mãe, você começa a enxergar seus pais diferente. E é a partir do momento que você vai recebendo mais o poder do Espírito Santo de Deus, você vai virando mais filho. Aí você vai conseguindo entender que você é amado de Deus, que você é amado do Pai. Aí você vai entendendo o quanto você é precioso para o Pai, o quanto que nada tem o poder mais na sua vida, além do poder do Espírito Santo de Deus. Você vai ficando menos apavorado com as notícias. Aí, agora porque você é filho, e agora que você entende os planos do Pai, aí chegam para você e dizem assim, olha, tem uma má notícia, Lázaro morreu. Olha, não sei nem como te contar, mas olha, senta aí. Olha, a situação tá ruim, não tem solução, Lázaro morreu. E aí, porque você é filho, porque você é casa restaurada do Senhor, você se levanta na autoridade do Espírito de Deus e diz assim, não morreu não, só está dormindo. Não morreu não, só está descansando. Não, mas como assim só está dormindo? Está cheirando mal. Como diz em João 21, olha, colocaram até uma pedra lá. Não, pode tirar a pedra. Na autoridade de filho de Deus, pode tirar a pedra aí. Aí, na hora que você vai orar, você faz a oração que Jesus fez. Você diz assim, olha Pai, olha, graças te dou, porque o Senhor sempre me ouve. Eu vou orar por causa dessas pessoas que estão ao meu redor e que talvez não creiam em Ti, mas Senhor, eu creio. Então, ressuscita Lázaro, Senhor. Mas eu sei que eu não precisaria nem pedir, só de eu estar aqui e ser seu filho já ia acontecer um grande milagre. Mas eu estou orando e como filho do Senhor, o milagre vai acontecer no nome de Jesus. É isso que o apóstolo Paulo está falando aos Efésios. Paulo está falando, olha, vocês vão chegar nessa condição. O Senhor vai levar vocês a esta condição de se sentirem tão amados pelo Pai, de se sentirem tão agasalhados pelo Senhor, que você vai orar, vai pedir, mas você sabe que seria impossível o seu Pai não te responder. Que Ele não te colocaria numa situação dessa para o seu choro, que Ele não deixaria você passar por um tempo difícil para que você se sentisse angustiado, mas Ele permitiu essa situação para você viver um grande milagre na sua vida no nome de Jesus. Amém. Mas por quê? Porque você é filho. E porque você é filho, você entende os planos do Pai. Irmão, diga a Deus nessa noite que você quer dar um espaço maior para Ele na sua vida. Diga a Ele nessa oração que nós vamos fazer agora, que é desejo teu, ser filho, ser mais filho ainda talvez do que você já é. Se é preciso que haja reforma na tua vida, nessa oração diga isso. Diga, Senhor, reforma a minha vida, reforma a minha casa. Senhor, olha, tem este cômodo aqui ainda, que eu não queria abrir, mas Senhor, nessa noite eu abro, pode reformar. E além disso, Senhor, olha, entrega os teus dons na minha vida, porque eu quero ser fortalecido, não importa qual dom seja, o dom que for melhor para a minha vida, pode escolher aí, Senhor, esse dom de línguas, de profecia, de revelação, o dom de sabedoria, o dom de ensino, Senhor, escolhe aí, entrega na minha vida, porque eu sou a tua casa, e eu quero ser, além de casa restaurada, casa adornada, cheia dos seus dons. Feche os teus olhos, oremos ao Senhor agora. Pai, nós queremos em primeiro lugar te agradecer por essa palavra. E nós queremos nos colocar nesta noite como casa. Casa escolhida pelo Senhor. Escolhida para ser reformada. Escolhida para ser restaurada. E Pai, nessa noite, nós queremos te pedir perdão pelas vezes em que nós não entendemos a sua restauração. Pelas vezes em que a gente viu, em que a gente olhou para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família, e a gente pensou assim, puxa Senhor, está tudo do avesso, está tudo de ponta cabeça.
Senhor, eu orei para acontecer algo e ainda não aconteceu, talvez aconteceu até ao contrário. Senhor, nos perdoa, porque às vezes a gente não entendeu os teus planos. Mas nessa noite, Senhor, nós entendemos que o plano melhor é o plano que o Senhor tem para a nossa vida. Que a restauração e a reconstrução melhor é a restauração e a reconstrução que o Teu Espírito Santo, o Consolador, tem a realizar na nossa vida. Pode fazer, Senhor, pode quebrar o que for preciso. Pode restaurar, Senhor, pode mudar, pode tirar do lugar aquilo que precisa ser tirado, Senhor, porque nós queremos ser transformados pela ação do Teu Espírito Santo. Somos Tua casa. E depois disso, Senhor, pode entregar os Teus dons. Nós pedimos esta força, Senhor, ao Senhor, sem complicação nenhuma. As pessoas aí fora que complicam isso, Senhor, nós queremos e declaramos que os dons são capacidades espirituais de realização, que só vem do Senhor para a nossa vida, e nós queremos ter isso em nós, dia após dia, para vencer o maligno, para colocar, Senhor, as muralhas de Jericó ao chão, e para declarar em todo o tempo que o Senhor é o nosso Pai, e nós somos os Teus filhos, e hoje entendemos o que é ser pai e o que é ser filho, porque somos imagem e semelhança do Senhor, e entendemos nesta noite qual é o plano que o Senhor tem para a nossa vida, Senhor. Talvez não de maneira completa, mas nós entendemos, Senhor, que lá no final acontecerá e está preparado o melhor do Senhor para a nossa vida, para nós que somos os Teus amados. Pode trabalhar em nós, Senhor, pode entregar os Teus presentes e pode continuar, Senhor, restaurando e reconstruindo a nossa casa espiritual, que somos nós mesmos. Te agradecemos por essa palavra, Senhor. Trabalhe em nós, Senhor, já nessa semana. Obrigado mais uma vez, Senhor. Em Teu nome que oramos e te agradecemos, Pai. No nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Quero que você vire para a pessoa que está ao teu lado e declare mais uma palavra de vitória para ele. Diga assim: eu quero que você creia, irmão, que na autoridade do Espírito de Deus, já nessa semana, já nos próximos dias, você vai enxergar pelos olhos da fé e até mesmo pelos olhos humanos, você vai enxergar muralhas caindo, gigantes sendo derrotados. Você vai enxergar a tua casa, a tua vida sendo reconstruída e restaurada, porque você é filho do Deus vivo, e para você, para a tua vida, não vale encantamento, não há maldição que possa tentar te parar, muito pelo contrário. O que há sobre a vida do filho é a bênção do Pai, e é isso que você tem sobre a tua vida. Vai nessa fé, o Senhor é contigo para te dar a vitória, no nome de Jesus. Fala assim para ele: você crê? Então não, glória a Deus. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor e agradeça a Ele por essa palavra e também pelo manifestar da glória do Senhor sobre a nossa vida. Obrigado, Senhor. Oh, obrigado, Pai. No nome de Jesus. Graças a Deus. Coloque-se em pé no seu lugar. Com a mão sobre o teu coração, receba a bênção final. Oremos juntos ao Senhor. Pai, queremos mais uma vez, Senhor, te agradecer pelo que recebemos de Ti, pela Tua palavra, pela Tua presença, Senhor, por tudo que aconteceu neste final de semana também, como disse a Tua serva. E agora nós oramos para que mesmo quando nós saímos por essas portas, que o inimigo não nos roube em tudo de tão precioso que recebemos de Ti, Senhor, e que também não nos impeça de voltar no Senhor, à Tua igreja, e sermos abençoados mais uma vez nos próximos cultos. Leva-nos em paz, que os Teus anjos continuem ao nosso redor, nos livrando e guardando do mal, também a toda a nossa família. Dá-nos uma noite de descanso tranquila e uma semana, Senhor, abençoada e vitoriosa, Senhor, que nós possamos já colher os frutos, Senhor, de tudo que vivemos e que plantamos também nestes dias. Leva-nos em paz, continua conosco. Em Teu nome que oramos e te agradecemos. No nome de Jesus, Pai. Amém. E vai nessa paz em nome de Jesus. Antes de dar um abraço ao teu irmão, né? Já sabe. Abraça ele e diga assim: olha, uma semana de vitória para você, em nome de Jesus. E até quarta, sexta e domingo.
Fernando Designer, designer gráfico. Fone 14 9127 6596 ou 9848 6597. Ateliê do Salgado, sua festa mais saborosa. Temos pão de queijo. Faça seu pedido pelo fone 14 3324 6713, 9626 3080 ou 9766 3505. Alligator, sinalização e segurança, indústria e comércio limitada. Placas e EPIs, rodoviário, urbano e industrial. Fone 14 3335 1600. Colégio Super Ensino, educação com qualidade. Praça Melo Peixoto, 159 no centro de Ourinhos. Fone 14 3322 2242. Newsat Magazine, parabólicas digitais livres. Vendas, instalação e assistência técnica. Telefone 14 3322 6033 3026 4213. Rua Duque de Caxias, 264, em Ourinhos. Aceitamos cartões Visa e Mastercard. Todos Nacional Comunicação Visual. Todos fachadas luminosos. Em Ourinhos, 14 3026 3239 ou 9184 1070 ou ainda 8154 2420. Atendendo Ourinhos e região. Real Car Comércio de Veículos, usados e seminovos. Compra, venda de automóveis. Fones 14 3026 2997 ou 9675 8806. Rua Antônio Prado, 510, Centro de Ourinhos. Fênix, distribuidora de lácteos e frios em geral. Rua Ângelo Martins, 354, Vila Boa Esperança. Fone 3322-6558 em Ourinhos. WEC Pneus e Borracharia. Moto e carro. Disque Socorro 14 3325 4456 ou 9684 0110. Rua José Vendramini, 305, Vila Boa Esperança, em Ourinhos. Tato Móveis Planejados. Fabricação de móveis comercial e residencial. Fone 14 3026 5988 ou 9811 1688. Magazine do Bebê. Avenida Jacinto Sá, 830. Fone 3326 1151. Em Ourinhos.